Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. E nesse vídeo de hoje eu tô para comentar um comentário que eu recebi em um dos vídeos, que eu não me lembro exatamente qual é, de uma pessoa afirmando que o C ou toda pessoa que está na escola deveria aprender a programar em C ou C++. Enfim, eu estou aqui para discutir um pouco isso com você e discutir também qual é a melhor linguagem para que você pode utilizar nos seus aprendizados quando você está no início, enfim, quando você está aprendendo a programar, e falar um pouco da minha opinião do que eu considero, vamos dizer assim, a melhor estratégia. Bom, vamos ao comentário do comentário, tá? E se você também concordar ou discordar, é importante eu saber, então utiliza a caixinha de comentários aqui embaixo para que a gente possa enriquecer a nossa discussão. Mas voltando à pergunta inicial, qual linguagem de programação é mais fácil para aprender a programar? C ou Python? C ou Java? Né? Ou Java ou Python? Enfim, qual linguagem é mais interessante? E antes de você saber um pouco mais sobre qual é a melhor linguagem, aqui embaixo eu tenho um link em que eu tenho uma apresentação, um vídeo no YouTube onde eu discuto por mais de 20 minutos e te provo, na minha opinião, né, considerando a minha opinião, qual é a minha melhor linguagem de programação para você aprender. Então é um vídeo um pouco mais completo disso que eu vou comentar para você agora. E voltando, o que eu acho do C? Né? Bom, C para mim é uma linguagem maravilhosa, é uma linguagem muito importante, só que é uma linguagem que de fato é bem mais difícil de você aprender a programar em relação a outras linguagens. Por que é uma linguagem mais difícil? E isso entra um pouco no C, o Java e o Pascal ainda, que é utilizado em muitas faculdades por aí, que é utilizado a partir de hoje. E qual é a minha opinião sobre essas linguagens? O Java um pouco menos, porque ele já tem bastante coisa automática. Mas no caso do C, especificamente do C, ele é uma linguagem que ele é de médio nível, né? Então uma linguagem de programação que você precisa ainda fazer muitas coisas manualmente. Eu vou te dar um exemplo para que você possa fazer alocação de memória, que é uma das coisas que você aprende a fazer logo no início quando utiliza vetores e arrays. Você precisa fazer basicamente a alocação e a desalocação de forma manual, sendo que em outras linguagens você já consegue isso muito facilmente. Então vamos fazer, desculpa, uma analogia um pouco mais cotidiana. Imagine que você está aprendendo a correr, né? Então estou aprendendo a correr, estou aprendendo a me exercitar, então estou começando a exercitar hoje na corrida. Então veio uma pessoa e disse assim para você: olha, você precisa aprender a correr descalço, porque a hora que você correr descalço, você vai fortalecer todos os seus pés, vai fortalecer toda a sua perna, né? Você realmente vai correr muito melhor, você vai ter uma postura para correr melhor. Porque também, né, a evolução natural nos fez com uma certa anatomia nos pés que fizesse com que nós tivéssemos plena capacidade. Ou seja, em resumo, nós seres humanos fomos inventados sem tênis. Logo, então correr descalço é algo melhor. Bacana. Então, é uma informação importante. Mas será que você e eu conseguiríamos correr por alguns quilômetros descalço? Será que nós não iríamos desistir antes de conseguir passar por uma determinada linha? Bom, se correr de tênis, para mim, principalmente, já é difícil, imagine correr descalço. Então, você começa a levar essa discussão e essa indagação para um outro nível, que é o nível da chegada. De fato, se você tiver uma certa perseverança, se você tiver uma resiliência em correr descalço, isso é fato. As suas pernas vão ficar bem mais fortes, o seu pé também, e com isso você vai ser um melhor corredor. Ou nos comentários que eu recebi lá, quem aprende a dirigir em Fusca, dirige qualquer outro carro, porque o Fusca é duro, né? Todo manual, e tem alguns carros, alguns Fuscas inclusive, que só o dono sabe dirigir, porque ele tem tantos macetes que só o próprio dono sabe usar. E pegando essa informação do carro, será que de fato, se você não tem tanta habilidade assim com câmbio manual ou tanta força, né, para movimentar o pneu, será que você não ficaria desmotivado a dirigir um Fusca? Bom, certamente sim,
tá? Então, qual é a minha opinião sobre o C no início da sua jornada, quando você está aprendendo a programar? O meu conselho geral é que você não vá por essa linguagem, porque ela tem algumas dificuldades ou algumas preocupações que você precisa ter quando você ainda não sabe de todos os passos, de tudo que é necessário. Então, assim, não sou contrário ao aprendizado do C, ou o uso do C, ou o aprendizado do Java, por exemplo, sobre o Python, enfim, eu não sou contrário. Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor quando você sabe exatamente ou quando você está num determinado nível já de entendimento ou nível de experiência. Porque vai ser o mesmo exemplo que eu falei para você do correr descalço. É bom? É ótimo. Eu não sou nenhum estudioso também, eu estou falando o que eu escutei por aí na internet, que óbvio que tem que consultar essas fontes, mas existe inclusive alguns puristas que falam que correr descalço é ótimo. Eu acredito que até que seja. Afinal, a evolução não iria criar uma porcaria. Mas será que realmente é mais prático? Será que não é melhor utilizar uma ferramenta mais apropriada para aquela situação? Então o recado aqui é sempre ponderar. Então toma cuidado com essas situações. E quem comenta que é melhor aprender em C, é muito provável que aprendeu dessa forma, na universidade, nas faculdades, porque o professor do professor aprendeu, e daí o professor do professor do professor aprendeu daquele jeito. Então, muitas das vezes é porque aquela pessoa que está ensinando também não evoluiu. É uma pessoa que está lá ainda um pouco retrógrada, né? Uma pessoa que ainda está um pouco mais resiliente às mudanças, tem um certo grau de dificuldade a mudar. De novo, não sou contra, nem sou a favor. Eu só acho que você deve procurar uma forma um pouco menos trabalhosa, um pouco menos penosa para atingir o seu primeiro estágio. Qual é o seu primeiro estágio? Começar a criar os seus primeiros programas. Depois que você atingiu esse estágio, com certeza você pode evoluir para uma linguagem mais difícil e até programar em Assembly. Isso é um problema seu, né? Mas não, talvez seja uma boa estratégia começar dessa forma. E se você gostaria de saber qual é a linguagem de programação que eu recomendo para um iniciante, acesse o link que está aqui abaixo com uma aula, como eu comentei no início desse vídeo, completa, em que eu não considero apenas a parte técnica. Eu tenho 4 pontos que eu considero do que é uma boa linguagem de programação para se começar e principalmente para se adotar no seu ambiente de trabalho e nos seus projetos. Legal? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei. Se você também não gostou e discorda, clique aqui no não gostei e comente para que também eu possa saber exatamente qual é a sua opinião. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.